A Revolução na Revolução foi o livro que, lido ali pelo Carlos Marighella, Lamarck e outros, determinou o surgimento das guerrilhas no Brasil. Sobretudo através da influência do Caio Prado Júnior, que no livro A Revolução Brasileira usava 1001 argumentos sociológicos, tá certo, para fomentar a chamada luta armada. Então, a luta armada foi um filhote de 68. Quer dizer, como é que você vai dizer que esta nova corrente que surge ali não era comunista? Isso é inteiramente absurdo. Ela é um novo comunismo mais radical, mais violento e com uma base social enormemente ampliada. Eles cresceram o proletariado, já que o proletariado se vendeu para os burgueses. Então agora nós vamos pegar as prostitutas, os homossexuais, os índios, os negros, todo mundo que estiver descontente com alguma coisa serve. Tá certo? Ora, como reagiu a isso a classe dominante, os capitalistas? No início eles ficaram com medo e houve então uma reação retórica muito violenta. Por exemplo, na época o Georges Pompidou, que era ministro do De Gaulle e que viria a ser presidente da República, depois escreveu um livro feroz contra o maio de 68. Mas essa reação durou pouco tempo. Por quê? Porque imediatamente os representantes, os intelectuais, chamados intelectuais orgânicos da burguesia, perceberam o óbvio. Ora, se esses camaradas passaram de uma estratégia proletária para uma estratégia econômica proletária para uma estratégia sociopsicológica que vai reunir índios, negros, mulheres, etc, etc, etc. Então, isso significa que eles não estão atacando diretamente o sistema econômico, mas apenas os valores civilizacionais, nos quais, segundo eles, mas não na realidade, o capitalismo se assenta. Voltando então à teoria do Georg Lukács, o que segura o capitalismo de pé é a civilização judaico-cristã. Sobretudo, veja você, na versão do Antônio Gramsci, sobretudo a Igreja Católica. Agora, você imagina a Igreja Católica que está falando mal do capitalismo desde o meio do século XIX, tá certo? Com tantas bulas papais contra o liberalismo, tá certo? Falando mal do lucro, etc, etc. Ela, de repente, ela vira o pilar do capitalismo, no entender de Antônio Gramsci, Georg Lukács, etc, etc. Então, nós temos aqui que destruir o cristianismo, especialmente a Igreja Católica, e voltar contra o sistema, todas essas insatisfações sociais e psicológicas que existem. Então, os intelectuais da burguesia perceberam imediatamente, falaram, peraí, mas isso aí não tem nada contra o capitalismo. Eles estão contra valores que para o capitalismo são ou perfeitamente indiferentes ou até prejudiciais. Por exemplo, em que a destruição da Igreja Católica poderia fazer mal a qualquer capitalista deste mundo? Em absolutamente nada. Se você perguntar quantos dos bilionários do mundo são católicos, a resposta é rigorosamente nenhum. Se você perguntar no Bilderberg, né? Bom, o Bilderberg, já até o Papa participou da reunião do Bilderberg, tá certo? Mas apenas como convidado, ele não é um membro permanente. Então, se você vai ver os membros permanentes, fala quantos ali representam o pensamento católico? Realmente nenhum. O pensamento protestante ainda tem algumas igrejas que estão lá, tá certo? Mas isso quer dizer que a burguesia percebeu que ela estava a salvo do ataque econômico. Eles não vão mexer na estrutura econômica nada, até eles destruírem a civilização, vai passar 3 séculos. Enquanto isso, nós continuamos prosperando e nós podemos não apenas tirar proveito desta nova onda ideológica, voltada a fator psicossocial, mas com um pouco de tempo nós podemos chegar a dirigi-la, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Então isso quer dizer que toda a revolta esquerdista mundial em favor de minorias, negros, índios, etc, 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 é diretamente conduzida pelos multibilionários. Então, o mais extremo radicalismo de esquerda transformou a esquerda inteira em serva do quê? Do globalismo. Então, aí cria-se uma situação ambígua, na qual você pode chamar essa esquerda de comunista ou até de anticomunista, se você quiser. Dentro dos meios burgueses, ainda existe a herança da crítica austríaca ao socialismo. Note bem que os dois grandes líderes intelectuais da escola austríaca, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, eles atacam o socialismo, sobretudo, enquanto estatismo, enquanto economia centralizada. Esse foi o ponto deles. E, de repente, os socialistas, a esquerda radical, parou de falar de economia centralizada e se concentrou no ataque à civilização, o qual é favorável à economia capitalista. Por quê? Porque você vai cada vez mais transformando o movimento espontâneo do mercado no único critério moral vigente. Aquilo que é aceito pelo mercado, ninguém tem o direito de tocar. Então vem teorias absurdas, como eu disse Rothbard, de que
ao corpo, a nossa propriedade, nós podemos fazer o que quisermos com ele, né? O que é um absurdo, eu mesmo demonstrei isso outro dia. O que quer que passe pelo seu corpo para ser necessariamente expelido não é parte do seu corpo. Por exemplo, os seus excrementos, o seu digníssimo cocô. Ele não é parte do seu corpo, né? Ele é apenas algo que passa. E um feto também é algo que é produzido ali dentro exatamente como o cocô, tá certo? Mas que se destina a ser expelido, então ele não pode ser, jamais se considerar parte. Então, a destruição dos valores cristãos, de família, etc., etc., é altamente favorável ao grande capital, porque você elimina todas as travas morais que podem limitar o movimento do mercado, que podem limitar o progresso da tecnologia. Por exemplo, a igreja pode ser, por exemplo, contra os experimentos com células-tronco de fetos, pode ser contra a fabricação de bebês de proveito, etc., etc. Então, tudo isso, vamos dizer, é o suporte tecnológico do qual o grande capital precisa, porque ele vive disso. Então, isso quer dizer que toda a esquerda mundial passa a trabalhar para o capital globalista. E, aos poucos, o capital globalista vai não apenas tirando proveito disso, mas assumindo o controle da situação. Ora, vamos voltar ao Lenin, tá certo? Se quem faz a revolução não é o proletariado, mas uma vanguarda intelectual que age em nome dele, mas sem consultá-lo, e que em seguida assume o poder sobre ele, então é evidente que a revolução, vamos dizer, os representantes da revolução, são uma elite intelectual que atua em cima e contra o povo. Do mesmo modo, na Primeira Guerra, onde se esperava que o povo, o proletariado, ficasse contra os seus governos e a favor da Revolução Internacional, acontece exatamente o contrário. Então, de novo, você tem as elites condenando o povo e atuando contra ele. No maio de 68, esse processo de elitização da Revolução chega ao cúmulo, porque o proletariado francês ficou violentamente contra o maio de 68, porque ainda estava ligado ao comunismo tradicional, e a União Soviética mandou manter a coexistência pacífica, e todo o proletariado estava ali na coexistência pacífica, né? Então, o fenômeno que se observa nos Estados Unidos, vou dizer, do povo maciçamente votar no candidato conservador nacionalista como Trump, e a elite votar no oposto, descreve exatamente a situação mundial hoje. Você tem em todo lugar o povo contra uma elite ao mesmo tempo econômica e intelectual, que pretende dominá-lo. Vamos dizer, a lógica interna da ideologia diversitária ou equalitária, é uma coisa muito simples, porque quanto mais você expande direitos, mais você tem de expandir os controles estatais. E o Estado, por sua vez, está na mão dos grandes grupos econômicos. Então, quanto mais gritaria em favor das minorias a intelectualidade dos estudantes fazem, melhora a situação para os governantes e seus sócios bilionários. Realizou-se o velho sonho dos Rockefeller, que era a fusão total de comunismo e capitalismo. Nós já estamos sob ela. E tanto faz você aderir a isso por motivos socialistas antigos, por participar da mentalidade de 68, ou por você ser um liberal ateu que acredita que o progresso econômico é tudo e que as preferências do mercado são intocáveis e que o conceito de propriedade é o conceito fundamental no qual se assenta toda a história humana. Tá certo? Então, é por isso que hoje eu digo, um liberal que lute pelo aborto, ele é mais perigoso do que um socialista de tipo antigo que advogue o controle estatal dos meios de produção. Por quê? O controle estatal dos meios de produção, ele é limitado por sua própria natureza, como demonstrou von Mises. Não dá para passar num certo ponto. Se você estatiza demais, a economia para. Não há um comunista no mundo que não saiba disso. Então, ele sempre vem com uma fórmula meio a meio, que é a fórmula chinesa, que é defendida atualmente pelo Ciro Gomes. Então, um liberal que defende o aborto, quer dizer, ele é mais destrutivo do que um comunista de estilo antigo, porque as iniciativas do comunismo de estilo antigo estão travadas pela sua própria natureza. Ele não pode passar num certo ponto. Mas até que ponto pode ir a revolução cultural, a destruição da civilização ocidental? Pode ir, não tem limite. Alimentado também, vamos dizer, pelo progresso tecnológico, que facilita coisas como, por exemplo, a extinção do dinheiro impresso. Se extinguir o dinheiro impresso, evidentemente, toda a circulação de dinheiro e de bens estará sob um controle central.
Não é possível mais você realizar qualquer operação. Você não pode comprar um cachorro quente sem que isso entre no computador e vá para na mão do governo e dos grandes grupos econômicos. Então é o controle total da economia, não através da propriedade dos meios de produção, mas através do controle dos meios de informação, simplesmente. Então, é um socialismo sem o ônus do socialismo. E também ajudado por, vamos dizer, pelos progressos, vamos dizer, da neurofisiologia, etc., que hoje permite até, vamos dizer, acoplar um cérebro humano ao computador ou trocar todos os motoristas humanos por um vasto computador central que dirige todos os automóveis. Então, isso quer dizer que aí, quando o pessoal de 68 troca a ideia, vamos dizer, do comunismo clássico pela nova ideologia, a troca não é só de ideologia, há uma troca de estratégia e, portanto, uma troca de sociologia. Não só de uma sociologia teórica, mas, vamos dizer, da estrutura social que está sendo proposta. Essa estrutura social, ela, através desse movimento, ela é mais elitizada hoje do que jamais foi ao longo da história. Eu sempre volto a este exemplo. Um senhor de terras, que armas ele tinha? Ele tinha uma espada e uma lança, coisa que qualquer camponês podia ter também. Eu podia ter uma foice, tá certo? Então, mais ainda, ele estava ao alcance dessas pessoas. Ele vivia na mesma terra, todo mundo sabia onde ele estava. E hoje os bilionários e governantes são inatingíveis, você não sabe onde eles estão. Então viraram deuses do Olimpo, comandam tudo de cima sem que ninguém nem saiba o que eles estão fazendo. Você vê a história do grupo Bilderberg, que durante 30 ou 40 anos permaneceu totalmente desconhecido da multidão. Quer dizer, os caras que estão definindo o rumo das coisas são pessoas que ninguém sabe quem são. E essa mesma pessoa contrata os políticos idiotas para levar tomate na cara em lugar deles. Então, não interessa mais quem é presidente da República, é o Macron, não sei o que. Fala, não, interessa quem botou ele lá. Tá certo? Então, se você pensar aqui, por exemplo, Hillary Clinton ou Barack Obama, eles são apenas office boys de George Soros, Zuckerberg, Bill Gates e o restante do pessoal do Bilderberg. Esses é que são os verdadeiros governantes, mas tem o seu representante oficial que está lá para levar os tomates. Então, esta foi mais ou menos a evolução do marxismo no século XX. É claro que pessoas totalmente despreparadas, sobretudo os jovens, que entraram no mundo quando este processo já estava bastante avançado, para a pessoa que tenha nascido na década de 80 ou 90, o que ela sabe dessa retaguarda e da formação? Eles não sabem absolutamente nada. E nem tem os meios de saber, porque esse pessoal se alimenta de uma mitologia criada por eles mesmos. Quer dizer, é a mesma intelectualidade ativista que forma a geração seguinte. Ela, evidentemente, só conta a parte da história que lhe interessa, constituída inteiramente de estereótipos, lendas urbanas, história da carochinha, ao ponto de que a total ruptura entre povo e elite corresponde à total ruptura entre ideologia e realidade. Esta é a situação no Brasil. Mas o fato de uma ideologia não ter poder explicativo, dela não abranger a realidade, não implica que ela não tenha poder sobre as consciências.